tocar, cantar, mas muitas vezes as pessoas não posicionam, né? Então eu vou ficar cantando, pregando, até que Deus levante outras, aleluia. Mas toda vez eu adorarei o Senhor. Assim, pessoal, vamos levantar um clamor e pedir ao Senhor a paz que o mundo não tem. Vamos ministrar um louvor ao Santo Consolador, aquele que só quer o nosso bem. Não interessa o tamanho do problema que aparecer, ele não é maior que Deus. Interessa o tamanho do problema que aparecer, ele não é maior que Deus. É o leão da tribo de Judá, a nuvem no deserto, é o Senhor dos exércitos, poderoso Jeová. Tribo de Judá, a nuvem no deserto, é o Senhor dos exércitos, poderoso Jeová. Vá, Jeová, Jireh, consumador da nossa fé. Jeová, Jeová, Jireh, ele é Jesus de Nazaré. Jeová, Jeová, Jireh, consumador da nossa fé. Jeová, Jeová, Jireh, é Jesus de Nazaré. Oh, aleluia, Jesus. Oh, aleluia. Vamos levantar um clamor e pedir ao Senhor a paz que o mundo não tem. Vamos ministrar o louvor ao Santo Consolador, aquele que só quer o nosso bem. Não interessa o tamanho do problema que aparecer, ele não é maior que Deus. Não interessa o tamanho do problema que aparecer, ele não é maior que Deus. Leão da tribo de Judá, a nuvem no deserto, é o Senhor dos exércitos, poderoso Jeová. Leão da tribo de Judá, a nuvem no deserto, ao Senhor dos exércitos, poderoso Jeová. Vá, Jeová, Jireh, consumador da nossa fé. Jeová, Jeová, Jireh, é Jesus de Nazaré. Jeová, Jeová, Jireh, consumador da nossa fé. Jeová, Jeová, Jireh, ele é Jesus de Nazaré. Jeová, Jireh, aleluia, bendito é o nome de Jesus. Ele é a nuvem do deserto, aleluia. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Às vezes eu falo, Senhor, e agora, como é que eu vou fazer? Aleluia. E às vezes o Senhor fala, quantas vezes eu fiz por você? E aí Salmo 37:5 diz, entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Ele fará a tua justiça do teu direito, como o sol do meio-dia. Porque sempre a gente diz, Deus não fará justiça, fará. É que Deus, ele simplesmente, ele é Deus, aleluia.
Ele não é homem, ele age, aleluia, no tempo dele, na hora certa, que é o chamado Kairos de Deus. Nós vivemos o cormo e Deus vira o Kairos. Você vê, as pessoas vêm perto da gente, mentem para a gente está sabendo que ele está mentindo, e a gente faz de conta que não, às vezes, né? Podia chamar um mentiroso logo na cara, às vezes não faz. Quantos mentiram para mim aqui, estão mentindo, vieram mentindo, e continuam mentindo. Eu encontro com alguns, pastor, eu não estou indo na igreja, agora estou indo numa igreja lá. Aí eu olho para ele e vejo, que é o culto da sua igreja? Aí ele não sabe ir do culto. Mas e hoje? Não tem culto? Tem, mas hoje nós não fomos. Então você viu que, na verdade, isso aqui é uma desculpa, aleluia, porque certamente não vem aqui dizendo que vai em outra. Mas na verdade não vai, ele aparece uma vez ou outra e diz que está, aleluia, com Deus, mas não está, aleluia. O Senhor só está com aquele que está na palavra dele. O Senhor diz lá em Crônica, capítulo 14, e no 15 ele diz, o Senhor vosso Deus estará convosco, enquanto você estiver com ele. E se vos deixar-vos, ele também vos deixará, aleluia, porque certamente muitos estão deixando, e Deus também vai deixar. Mas se você se voltar para ele, aleluia, de todo o coração, ele tem o poder de perdoar. Então, por isso, irmão, não deixe se enganar nesses dias, amém? Eu vou falar sobre isso, porque muitas vezes pessoas estão vivendo esse engano, iludido, evangélicos, que a gente percebe que não tem nada a ver com a palavra, não tem nada a ver com Deus, e são evangélicos. Então, você vê, quem crê, a Bíblia diz lá em Tiago, ele diz o quê? Você crê, você faz muito bem. Até o diabo crê também. E estremece. Então o diabo crê também em Deus. E estremece. Então por isso que nós temos que meditar e sermos alertados por Deus. Aleluia. Pastor, mas é tempo trabalhoso, é tempo difícil. Mas eu não senti Deus ainda. Você às vezes não sente, porque às vezes você demora. Agora não orou. Às vezes na hora do almoço não orou. À tarde não orou. E muitas vezes você esqueceu que os homens que buscavam Deus, como Daniel, orava 3 vezes ao dia. Amém? Orava de manhã, ao meio-dia e à tarde. Você viu, o salmista escreveu também que ele orava Davi pela manhã, cedo e à tarde, de manhã, ao meio-dia e à tarde. Aleluia! E Deus livrava dos seus inimigos. E muitas vezes a gente quer livramento de Deus, quer bênção de Deus e nem oramos. E aí vem para a igreja até acender a chama. Aí o pastor não vai fazer milagre, não é? Porque na verdade o Senhor conhece aqueles que são seus. E Ele sabe o que nós fazemos, aonde estamos e no que estamos pensando. Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Ele conhece nós antes de nós nascermos, amém? E por isso devemos, aleluia, fazer aliança com Ele e se acertar com Ele, amém? Vamos meditar na palavra do Senhor, com o término da palavra. A gente cantamos um louvor, como sempre fazemos, né? Em adoração ao nosso Deus, aleluia. Baseado no que Deus falou para nós, certamente, e pedindo a Deus que essa palavra fique guardada no meu coração, aleluia. Então, Jeremias, capítulo, aleluia, Jeremias, aleluia, glória ao nome do Senhor, glória ao nome de Jesus, versículo, aleluia, 15, capítulo 15, de número 15, versículo de número 11. Certamente a gente vamos ter que fazer umas temáticas para que você possa compreender. Porque o mais difícil é eu pregar aqui 40 minutos, por exemplo, de pregação, e você não entender nada. Aí fica difícil, não é? Você vai para casa, até pior do que chegou. Porque você tem que entender o que Deus está falando. Porque ouvir a sua voz. Aí um irmão falou para mim, mas por que Deus não me avisou? Ele não avisou porque você vem um culto por semana, né, na igreja. Você quase não ora, só fica na academia. Não foi que Deus fala com você, não? Toda hora na academia, fica Deus só olhando para o seu corpo. Ele ficou bravo comigo, não gostou muito. Aleluia. E eu poderia falar, Senhor, é os únicos dizimistas que ficaram na igreja. Mas, irmão, eu não estou atrás do dinheiro de ninguém, aleluia. Eu estou atrás, aleluia, daqueles que é fiel à palavra de Deus, aleluia, em tudo, no dinheiro, na oração, no trabalho, aleluia. Porque se a gente for fiel numa coisa e não for em outra, nós seremos reprovados. Porque Deus tem que encontrar nós fiel em tudo.
aleluia, em todas as coisas da nossa vida. Enquanto nós não se aliançarmos com toda a fidelidade a Deus, não teremos tudo de Deus. Jó 41:11, quem deu primeiro a mim, para que eu possa retornar? Tudo que está debaixo dos céus é meu, aleluia. Então a gente peca e nem pede perdão, a gente falha, mente, nem pede perdão, como se nada estivesse acontecendo. Você vê, tem pessoas que traem, mente, rouba, faz tantas coisas, prostitui, e faz tantas coisas e nem perdão pede. E muitas vezes um se levanta até contra os pastores da igreja. E o pastor padece muitas vezes, né? Chora nas madrugadas, ele sente, aleluia, a afronta. Então ele tem o quê? A Deus. Mas quando Deus está lidando com pessoas, ele procura sempre enviar a sua palavra. E ele dá um tempo para aquelas pessoas se arrepender, para voltar para ele. Então é muito tempo que leva, mais tempo que leva, mais pior vai ficando. Então por isso a Bíblia diz no Salmo 84, se ouvir hoje a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Apocalipse ele diz, assim diz o Espírito, a noiva vem, a noiva diz, vem. Quem tem sede, aleluia, beberá de graça da água da vida. E bem disse o Espírito Santo, esse corvo me lava da boca para fora, mas o coração está longe. Atos dos Apóstolos, capítulo 28, ele diz, bem disse o Espírito Santo, eles têm ouvido, não ouvireis, têm olhos, mas não vereis. Então não pode ser curado e não pode ser salvo. Então por isso é importante quando você abrir a Bíblia, atentar para aquilo que Deus está falando. E eu também como pastor. Porque certamente ele vai falar. Então aqui no capítulo 15, do versículo 11, você vê. Diz o Senhor na verdade, eu te fortalecerei para o bem, e farei que o inimigo te dirija súplica no tempo da calamidade. Tá certo? Aqui mesmo, deixa eu ver aqui. Eu vou ter que ir lá para o 17, deixa eu ver. Vamos lá para o 17. Né? Aí eu já resumo, né? Porque isso aí, esse versículo aconteceu comigo. Teve um rapaz que ele morou aqui na igreja um tempo. Aí ele perseguiu, mas fez maldade, ele e a mulher. E aí, depois de 7 anos, Deus deu casa para eles, eu orando, Senhor, prepara uma casa para esse povo, que eles não queriam sair daí, né? Eu ajudei tanta pessoa, e hoje nem isso, né? É grato até hoje. E você sabe o que fez? Aí arrumaram casa, foram morar, saíram no caminhão de mudança, com máquina de ladeira, máquina de lavar roupa. Não, saíram numa riqueza, porque era tudo na miséria. E você vê, aí depois saíram zombando, e eu fiquei aqui, amém, irmão? E aí? Depois de 7 anos, pediram calamidade, súplica no tempo da calamidade. Aí um dia eu fiquei sabendo que tinha um homem embaixo do viaduto. Aí fui, né, ele apareceu aí ele estava morando lá. Aí se cumpriu 7 anos de Deus, e ele que fez aquela maldade, e tudo que eles fizeram para mim, perderam todas as casas, separaram, foram destruídos, e no tempo da calamidade, ele veio aqui de novo. Ainda veio pedir para estar no culto, pedir para receber oração, ajuda. Então por isso nós temos que tomar muito cuidado, aleluia. 7 anos levou. E eu tinha esquecido, de repente Deus só lembra que eu te falei, né? Como está falando aqui em Jeremias. Então no capítulo 17, você vê no versículo 1, o pecado de Judá está escrito, com um ponteiro de ferro, e com um diamante pontiagudo, gravado em tábua do seu coração, e nas portas dos seus altares, seus filhos se lembram dos seus altares, e dos seus postes de ídolo, junto às árvores frondosas e sobre os atos outeiros. E o monte do campo e os teus bens e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos, por causa do pecado em todos os teus territórios. Assim por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei, e farei-te servir os teus inimigos na terra que não conheces, porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Então você vê aqui, era Deus dando uma palavra de alerta, de repreensão, aleluia, para ajudar. Dizendo para eles, aleluia, porque o investimento que eles estavam fazendo era muito grande, em posse de ídolos, eles colocavam tesouro, colocavam prata, eles faziam tudo bonitinho, né?
para a rainha, chamada rainha, aleluia, Deus do céu. Amém? Ele oferecia todo tipo de comida, todo tipo de coisa, culto, aonde era o lugar que era a adoração de Deus. Quer dizer, eles trocaram a Deus por outros deuses e fizeram os seus grandes investimentos. Hoje nós vimos aí, foi milhões e milhões, hein? Em altares levantados para quê? Para outros deuses. Você vê jovenzinha, tudo com as guias no pescoço, preta e vermelha, tudo consagrado às entidades. Amém? Jovenzinho, tudo preparado para as escolas, tudo consagrado às entidades. E o ponto que eles estavam cantando era tudo ponto dança de os orixá. Você vê essa cantora que ela está cantando aí esses dias no show? Ela disse que agora ela está com uma fantasia diferente, porque agora ela está fazendo show para todos os orixá. Então ela não quis dar um orixá específico, lembra? Então você percebe, aleluia, estão com riqueza, estão com ouro, prata, eles têm iate, compra, nossa, e tem milhões e milhões. Mas muitos deles, aleluia, vai chegar no tempo, aleluia, que todo esse dinheiro, essa fortuna, todas essas coisas que aparentemente têm um grande valor aos olhos humanos, à vaidade humana, vai se perder. Porque certamente é uma idolatria, é uma adoração a Deus que não poderá salvar, aleluia. Não é o Deus verdadeiro, não é o Deus de honra, o Deus de verdade. E certamente toda a fantasia, toda a ilusão e tudo aquilo que provoca a Deus, principalmente alguém que um dia falou, eu sou de Deus, porque Judá era um povo de Deus, tanto que Jesus veio da linhagem de Judá. Judá, né, em Salmos, fala que Deus escolheu Judá, e de Judá sairia um povo, porque Deus se agradou de Judá. Agora, imagine, Deus estava se agradando de Judá, agora Deus, aleluia, estava, aleluia, irado, aleluia, e fazendo palavras de sentença, aleluia, para eles, aleluia. Porque certamente Deus, aleluia, viu que eles chegaram a um ponto, aleluia, de não honrar a Deus e ainda desonrar. Porque muitas pessoas não honram e desonram a Deus. E a Bíblia é bem claro, você vê lá em 1 Samuel 2, ele diz, eis que eu coloquei Eli para ser sacerdote da minha casa. E os seus filhos, mas se eles me honrar, eu também honrarei. Mas aqueles que me desonrar, eu também desonrarei. Então, por isso que nós estamos diante de um Deus, aleluia, que muitas vezes a gente vê, aleluia, as pessoas trocando a Deus pelo dinheiro, pelas vaidades, pelas coisas, e eles fazem tudo bonitinho, se você prestar atenção. Você vê um trabalho espiritual, é tudo bonitinho, padé, as roupas são caras. Eu fui filho de Babalaô, eu sei como é que é. Eu batia essa tabaca, e nessa tabaca era tudo desenhada. Eu fazia todos os pontos nas paredes do terreiro de Umbanda, para cada entidade, das cores que eles queriam, da forma dos desenhos, o significado de cada ponto deles eu sabia. Então você vê, eu usava minhas roupas de cetim, minhas guias eram tudo de cristal, não havia cristal e porcelana, não havia plástico. E eu tinha todas elas, né? E certamente, você vê, eu caprichava na tabaca, eu batia 21 pontos para cada entidade. Todo culto que era feito a esses deuses, era feito o quê? Na cultura, uma roupa que tinha determinado cor, que significava com a entidade. Então imagine agora o crente. Ele diz o nome do Senhor e ele fala o nome do seu Deus, mas a Bíblia fala, aleluia, que um dos mandamentos que Deus deu, aleluia, Deus mesmo fez o mandamento, amará a Deus sobre todas as coisas, não fará imagem de escultura para ti mesmo, aleluia, e nem fará imagem de escultura e não prostrará perante a ela, aleluia, é o mandamento de Deus para o seu povo, amém? Então jamais, aleluia, você pode iludir com coisas, aleluia. Eu estou trabalhando com umas máquinas, viu? Eu falo, Senhor, eu estou aprendendo, eu estou fazendo isso, eu estou te agradando, o Senhor quer que eu continue e eu paro. Porque eu estou orando e fazendo algumas coisas, como terapia, eu sofri um pouco, passei algumas desilusões, algumas dores, aleluia. Eu comentei com ele falou, deu uma dor no nervo aqui, que o negócio estava Jesus, depois foi do lado, ele de mau jeito. Então eu estou numa peleja aí. Mas só que eu continuei, aleluia, fazendo minhas orações. Com dor no corpo, virava o pescoço, sabe que você vira o pescoço assim de mau jeito, é dor, né? Aí eu dava um glória a Deus, Jesus, está doendo, mas eu estou aqui de joelho. Por quê, irmão? Porque eu sei que Deus procura verdadeiro adorador.
Deus procura pessoas, aleluia, que não deixem se levar por coisa alguma. Amém? Nada que reluz, nada que aparenta, porque Deus não se toca, Deus não se vê, amém? Deus é espírito, Aí teve um irmão aqui na igreja, um obreiro veio falar para mim, irmão, mas está escrito lá que Deus não habita em templo. Paulo estava falando lá em Atos dos Apóstolos. Eu falei, estava falando do templo da Diana. E Paulo estava numa mensagem de pregação dizendo que Deus não habita em templos feitos por mão humana. Habita em nós. Ele estava explicando, porque lá havia vários deuses e havia um lugar vago, e então Paulo tinha que arrumar uma estratégia da pregação. Então ele não quer mais congregar, ele não quer mais dar dízimo. Ele fala, mas dízimo, porque ele está ouvindo outras pessoas. Agora imagine, se você não é dizimista fiel, se você não é ofertante fiel ao seu Deus, se você não tem prazer, aonde você está investindo o seu dinheiro? Amém? Ou talvez você teve o dinheiro e começou a perder ele. Será que você não comprou uma Bíblia nova? Será que você não preparou, aleluia, para cantar para ele, louvor? Talvez você não investiu numa escola de música, se você tem o dom de louvar. Talvez você não leu bastante a sua palavra para ser o ministro da sua palavra. São investimentos. Trabalho na casa de Deus, na obra dele. Olha, me alegrei quando disseram vamos à casa do Senhor. Então por isso que Deus estava chamando eles e dizendo, olha, haverá maldição assim. Porque vocês fizeram investimento nos seus deuses, nas suas coisas e não fizeram a mim. Lá no shopping, lá no alto lanche, o seu carro, em tudo, que não é errado, mas tudo que nós fazemos, temos que fazer para a glória de Deus, para vir na igreja, para levar um irmão, para carregar o doente, tudo que você faz, gesto de fidelidade ao teu Deus, para adorá-lo. Então o engano, ele fica esperando o momento que ele entra no seu coração, e ele começa a trabalhar. E ele vai prosperando o engano. Lá em Daniel, capítulo 11, fala sobre as 5 que verá na terra. Além que ele trabalhar na falsa paz, na falsa prosperidade e nos lugares férteis. Se você prestar atenção, ele vai trabalhar no meio da sociedade, no meio das religiões e nos lugares férteis, nos lugares de riqueza. E se você prestar atenção, aleluia, é o que mais, aleluia, muitas pessoas se enganam. Porque tendo muito dinheiro, a vida legal, tudo dando certo, uma casa na praia, uma casa, nada que é errado ter isso. Mas temos que tomar cuidado, porque aquela casa na praia, aquela chacrona, pode muitas vezes, aleluia, ser um Deus para nós. E a gente vive o tempo todo lá, mas não tem tempo para orar, não tem tempo para trabalhar, não tem tempo para fazer alguma coisa no altar de Deus. Oferecer a Deus sacrifício de louvor, sacrifício de adoração, que nem nessa época eles ofereciam holocausto, eles traziam ofertas, e aí era feito um grande culto a Deus, que é chamado culto, aleluia, de paz, amém? Ofertas pacíficas, alguém já viu isso na Bíblia? Então eram ofertas que Deus pediu de Pentecoste, ofertas o qual eles traziam cada família, rolinha, e Deus até disse isso a Abraão, nas últimas promessas que Deus fez a Abraão no capítulo 15, Deus falou, trará rolinha, trará um cabrito, trará cada oferta de cada espécie, e eu vos abençoarei. Gênesis 15. E Abraão ficou trabalhando lá, e chutando com os corvos lá que queriam pegar o que ele estava oferecendo para Deus. Então por isso que o engano não pode entrar no meu coração e no seu coração. Diga assim no seu coração, engano, no meu coração. Você não vai entrar, aleluia, bendito é o nome do Senhor. Então por isso que ele diz no 3, o monte do campo, teus bens, todos os teus tesouros, darei por presa, como também os teus atos por causa do pecado, em todos os teus territórios, e assim por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei. Fartarei servir os teus inimigos na terra que não conhece, porque o fogo que acende na minha ira acenderá para sempre. Assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia no homem, e faz da carne mortal o seu braço, e aparta do seu coração do Senhor. Aleluia. Porque será como o busto na solidão. Aleluia. E no deserto não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos, deserto, na terra salgada e inabitável.
Então você vê que Deus, né, não estará, aleluia, com quem não investe, com quem não honra, com quem não adora, com quem não serve. E nós podíamos fazer uma lista extensa sobre isso. E certamente, com o tempo, tudo se desfaz, tudo se perde, tudo se vai. E por isso Jesus disse: acumulai tesouros no céu, onde a traça não corrói, onde a ferrugem não destrói. Não é? Então muitas vezes a gente fala: mas como? Eu preciso ter carro bom, casa. Irmão, nem todas as pessoas que você está vendo com todas essas coisas, eles estão se perdendo. Tem gente que está se matando com o avião, tem gente que está explodindo dentro do seu carro de luxo, não é? E tem gente que está se matando com o outro, com vaidade, para mostrar, quer andar em alta velocidade. Esse dia eu passei aqui em frente do Norte-Sul, da Ferrari, né? Ferrari ali, né? Tem ali Norte-Sul aqui, né? Então, eu não sei se é da Ferrari ali. Mas então, mas eu vi, parece que eu vi até no bordinho ali. Aí um vermelho, tinha um amarelo e tal. Aí eu peguei e falei: Deus, olha lá. Eu passando com o Honda, com a roda pipocando, porque acho que está saindo coisa para fora do pneu. Aí eu estava dando uns tempos. Aí o senhor falou: não, porque para que isso aí aqui? Se você tem isso aí, que você sai aqui, dá uma volta e tal, para que isso aí? Você não vai voar, meu? Você não precisa de tudo isso. Isso aí é para aquelas pessoas que querem se aparecer, tem muito dinheiro, e é a forma dele mostrar o que tem, aleluia, para ele ser adorado, para mostrar assim: esse cara sou eu. Amém, não? Tem muita gente que ele tem, mas ele troca de carro, troca disso, troca aquilo, aí nunca se contenta com nada. E que de repente, essas coisas tudo que são vaidade, como o Salomão falou, é correr atrás do vento. Eu não estou pregando apologia sobre pobreza, não. Estou falando que você deve ser pobre, deve ter carro, é isso. É que tem coisas que não é aquilo que Deus quer que realmente nós tenha conosco. Porque para nós não seria, aleluia, agradável a Ele. Porque a gente vai ficar toda hora: ai, meu Isaac, meu Isaac, meu Isaac. Eu fico pensando vocês, né? Cada um de vocês aí com uma Ferrari. Eu fico pensando, né? Será? Bota o cabelo no vento, né? Sem teto, e para a estrada de Santa, né? E está cantando a música do Erasmo Carlos, amém? Né? Não sei se é do Roberto Carlos, né? Que canta aquela música, ele vai viajando com o carrão dele lá. E muitas vezes, aleluia, tem gente assim, não é? Só viagem para cá, viagem para lá, porque tem que andar, tem que mostrar, tem que não sei o quê, porque é um carro que anda muito. E muitas vezes, aleluia, a pessoa, aleluia, ela fica voltado para todo o tempo, porque ele tem que cuidar daquilo ali, ele tem que dar todo o tempo, não pode sentir um mosquitinho. Hoje eu sei, porque tem gente que passa pano toda hora no carro, eu também já fiz isso. O meu esse dia foi: Senhor, não tem mais como passar pano, agora tem que passar tinta. E Deus já está preparando para pintar, né? Não é errado, se não ilustrar, não passar um alo de peroba, de taioba, tem vários aí. Eu comprei um fininho aqui na internet, está ajudando eu. Parece uma aguinha, mas você passa no carro, né? Ele conserva vários dias. E ele brilha e tal. Então não é errado. Agora, um carro disso aí exige muito tempo, muito cuidado, muito investimento. E às vezes ele passa, aleluia, tomar tanto tempo da gente. E muitas vezes, quando a gente não tem tempo, aleluia, para Deus, a gente está perdendo tempo. E certamente o coração vai se perdendo, e aí vai vindo a maldição, vai vindo a ira do Senhor. Porque certamente você um dia, aleluia, era para ser um servo do Senhor, do seu carro, da sua casa, talvez o melhor dessa terra, porque Deus dá. Mas certamente nós temos que tomar cuidado com isso, aleluia. A Bíblia diz: se você tem que comer e beber, seja contente. Porque aqueles que quiseram ficar ricos caíram em muita tentação, em muitas ciladas, aleluia, e foram, aleluia, destruídos pelo maligno. E muitas vezes as pessoas se perdem, porque as pessoas hoje fazem aquela concorrência, quem tem mais, quem apresenta mais. As redes sociais é cheio disso aí. Esse dia eu vi uma loira de biquíni assim e tal, apresentou o negócio, falei: eu vou ver, porque estava escrito negócio de uma igreja. Aí ela é membro de uma igreja e disse que tem mais de 1000 amigos. E eu olhei, mas falei: mas ela é membro de uma igreja? Aí depois o pastor, eles seguiram mostrando assim uma live. Eu achei esquisito também, não? Eu falei: pô, ela está falando da igreja, ela está isso aqui, mas esse traje aí, ela não está ligada ao Altíssimo. Porque se tivesse o Espírito Santo, eu ia falar para ela: você não está me adorando, aleluia, com o seu corpo. Não está adorando com o seu coração. Você está vivendo um engano. Porque a Bíblia diz: santificai, diga santificai,
corpo, espírito e alma, aleluia. Deus quer os três. E muitas vezes as pessoas deixam se enganar, né? O corpo, né? O espírito, a alma. Deus não olha para as vaidades da vida, mas quando as vaidades da vida passam a ser o Deus daquela pessoa, ou passa a ser a aplicação da vida daquela pessoa, ele acaba atraindo maldição. Porque mais cedo ou mais tarde, ele ficou enganado todo o tempo. Ele adorou aquilo que não é Deus. Como o próprio Jesus falou em Isaías, você vê, usando o profeta Isaías 54, ele disse, aleluia, por que gastais a força naquilo que não é pão, aleluia? Por que gastais o dinheiro naquilo que não satisfaz, aleluia? Então o Senhor, ele sempre dá um alerta que ele quer, aleluia, o nosso coração totalmente para ele. Pastor, mas e se ele resolver dar uma Ferrari? A Ferrari vai ficar, aleluia, muito abaixo, aleluia, muito pequenininho, talvez, certamente quase nada perante quem é o Deus dentro de você, quem é o Deus dentro de mim, aleluia. Porque ele que vai luzir, ele que vai brilhar, ele que vai ser digno de honra e vai ser digno de glória. Diga graças a Deus. E eu procurei entrar na tradução, né? Porque esses assuntos ninguém gosta de falar na igreja. Por que muita gente não gosta de vir aqui? Por causa disso. Porque mostra para ele, aleluia. Eu vi um irmão mostrando toda a família, com carro, em piscina, isso. Aí, mas não louva mais a Deus, não dá dízimo na igreja, não canta mais louvores. E aí, irmão? Ele está numa vida, nossa, e parece que a saúde dele aumentou, parece que ele está um cara importante, aleluia. Só que ele esqueceu, aleluia, que o engano está prosperando todo o tempo no seu coração. Por quê? Porque se ele se voltar novamente para Deus enquanto é tempo, e vir perante o Senhor e se arrepender, e adorou a criatura e não o Criador. Porque só palavras não vai convencer a Deus. Lá em João fala 35, que só clamor, palavras ao vento, Deus não ouvirá. E muitas vezes a gente ora a palavra, eu te amo, Jesus. É ou não é? Eu te adoro, Jesus. É ou não é? Deus, Jesus está no meu coração. Aí você vê aquele campeão, agora no jogo de futebol, todo mundo dobra o joelho e faz a rodinha, e olha para o céu e faz uma oração na hora do gol. Tudo bem, está honrando a Deus, está glorificando a Deus, mas muitos deles nem sabem que é Deus. Quando sai dali, já vai para o bar, tomar cachaça, cervejinha, mulherada, e pagode, isso, aquilo e tal, já vai dançar para os orixás, não é? E muitas vezes até os cortes de cabelo deles, você vê que são meio fora da linha, amém? Porque eles vivem na moda. E muitas vezes Deus vai olhando essas coisas e chega uma hora Deus fala, eu preciso despertar essa pessoa. Eu preciso despertar esse pastor, esse obreiro, esse membro. Aleluia. Porque Deus olha para nós, somos todos nós como as ovelhas. E quanto mais é dado, maior será cobrado. Porque Jesus disse, aquele que falará o meu nome, se apartará da iniquidade. Aleluia. Filho que eu venho pobreiro a vida toda, sempre chego atrasado no culto, eu estou sofrendo, estou padecendo, mas um dia você será cobrado de Deus, porque Deus vai te cobrar um dia, Deus vai te cobrar, irmão. Todo o sofrimento que você faz na casa de Deus, no trabalho, que você não é fiel, ao seu Deus, falta para o culto para poder ganhar um dinheirinho a mais, falta do culto por causa de uma amizade, do aniversário, qualquer coisa, vai fazendo assim. Porque vai entrando aos pouquinhos. Quando você vê, você está dominado por uma idolatria e dominante. Foi assim que Paulo chegou lá em Atenas e havia lá uma, diga assim, idolatria dominante. Há uma idolatria que dominava em toda a cidade, a Diana dos Efésios. Então por isso, irmão, vamos acordar. Aí ele continua dizendo aqui, no versículo 5, assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Quer dizer, é as amizades, a sua força humana, amém? Tudo passa a ser, aleluia, alicerce para ele, estrutura para ele. E não é assim que Deus ensina a nós. A Bíblia diz no Salmo 121, no altar, eu gostava muito desse versículo, o guarda de Israel não dorme nem toqueja, amém? E a Bíblia diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha o sentinela, o vigia, o guarda. Amém? Está escrito, se o Senhor edificar a casa, em vão, aleluia, é aqueles que edificam. Então por isso a construção tem que ser de Deus e tem que ser dentro do nosso coração.
Porque do coração do homem procede todos os maus desígnios. Foi isso que Jesus falou para os hipócritas. Que todo mal, ele sai de dentro do coração do homem. O projeto veio, é colocado, vai para o coração, ele quer colocar em execução, e aí pode apartar ele de Deus. O eu dele, a atitude de dizer, eu sou uma coisa, eu faço o que eu quero da minha vida, eu não cumpro os deveres para com Deus, com o Altíssimo, com sua lei e os seus mandamentos, eu corro um sério risco. Por isso ele continua dizendo, lá no versículo 7, agora ele inverteu, bendito é o homem, 17, Jeremias 17, 7. Bendito é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro e não receita quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, aleluia. E no ano da sequidão não se perturba e nem se deixa de dar fruto. Jeremias 17, 9. Enganoso, diga assim, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Então, por Deus conhecer o coração, conhecer nós, o ser humano, ou até mesmo o seu próprio povo, que ele falava, Judá, e hoje está falando para nós, o coração corrupto, que se corrompeu, aí ficou um negócio difícil. Eu já vi gente que foi embora da igreja porque arrumou uma namorada. Amém? Tem gente que saiu da igreja porque agora tem os seus afazeres. Agora tem muito trabalho, a sua empresa está prosperando, tem muito serviço lá. E muitas vezes, aleluia, tem um carro bom, agora pode viajar. Todo mundo que compra um já quer viajar logo. E eu só pensava em fazer alguma coisa para Deus, carregar uma vida, carregar uma alma, e nem pensei em viagem. Se um dia eu tiver que fazer uma viagem, então Deus vai conduzir e tal, é a vontade dele, então eu vou viajar. Aí ele vai falar, vai viajar um pouco, é o carro, ou se não, pega o jatinho que eu preparo para você, eu coloco você num avião, e você vai, aleluia. Porque eu tenho o poder de fazer isso, colocar porque é pastor, pregador, todos quando ele quer enviar. Mas se a vontade dele para mim não é essa, ou colocar lá, ele não vai fazer, amém? Mas só que eu não posso, aleluia, me iludir também com essas coisas, porque são coisas ilusórias, coisas que estão iludindo muitas pessoas, não é? Você vê o anel de brilhante para uma mulher, ela até chora e faz tudo aquilo, aí já posta logo, ganhou um anel de brilhante. E mesmo sabendo que vai ser sequestrada, logo já vão colocar espia, já vão clonar o portão dela, de repente, já vão descobrir o número do celular, e aí vai começar a ver o cofre da casa, aí já começa a quadrilha a trabalhar em cima da sua herança, não é? E muitas vezes acaba morrendo, bem sequestrado, isso aqui, tudo por aquilo que nem sobre teve, não é? Porque era vaidade, era uma coisa que a pessoa achou que seria, né, verdade, o futuro. Graças a Deus, né, eu assistindo alguns programas, estou vendo lá hoje, de toda a família, né, que tem o cartão lá daquele homem que faz tal. Tem muita gente ganhando muitas coisas, outro ganhou moto, outro ganhou um jogo de panela, e choraram, que maravilha, glória a Deus, amém, irmão? É o cartão de todos, né? Estou fazendo já propaganda. Mas, irmão, estou entendendo? As coisas que vão entrando, vão aparecendo, são muitas, não é? Muitas coisas para encher o seu coração, para encher o meu. Então Deus estava dizendo, o coração é enganoso, se ele for acumulando esse tipo de coisa, ele vai ficar carregado de tudo quanto é coisa, menos da palavra do Senhor. Agora, se ele fica na presença de Deus e ele se volta para Deus, ele será como a ave plantada junto com a corrente do ribeiro das águas. Ele estará o quê? No devido tempo ele dará seu fruto, aleluia. Quer dizer, vai ter o que ele precisa, as coisas vão acontecer, aleluia. E nem o sol, nem a tempestade, nem as coisas vão destruir o que ele tem. Porque o Senhor vai guardá-lo, o Senhor vai protegê-lo, aleluia, e vai manter ele conservado naquilo. Então a Bíblia fala, bem-aventurado é o homem, aleluia, cuja esperança está em Deus. Que ele colocou em Deus a sua esperança, a sua fé, a sua vida. E ele certamente, aleluia, ele terá a presença de Deus, aleluia. Terá algo da parte de Deus, ele terá Deus cuidando, Deus guardando, aleluia, Deus limpando, Deus curando, aleluia, Deus acrescentando dias. E certamente quando a gente encheu o coração de tanta coisa, e depois não tinha lugar mais para Deus.
E Deus viu que eles começaram com um ídolo, começaram a investir, o dinheiro deles ia lá, a vida deles no templo, e fizeram um altar para Deus fortuna, como diz Isaías. Não está dizendo aqui, mas Isaías falou. Eis que muito se entrega ao destino e a Deus fortuna. Você já viu isso escrito na Bíblia? Já preguei algumas vezes para o irmão. Então vocês que é empresário, vocês que quer ficar bem sucedido, primeiro entrega o coração para Deus. A Bíblia fala, enganoso é o coração. Eu estou cheio de coisa ainda quero ter aquela casa, aquele apartamento na praia. Chega de morar naquela rua deserta, amém? Às vezes você pode ter esse sonho, mas se você vê que tudo isso aí faz você delirar, ou você, aleluia, ficar sem garantia que isso pode acontecer e você ter a felicidade, aleluia, ter segurança nisso. É isso que Deus está alertando, porque eles precisavam de proteção. Eles precisavam de vida, eles precisavam de alguém, aleluia, que ia agir em todas as áreas. Porque ele às vezes está com o bolso cheio e com a alma vazia. Quantos morreram aí? Esse dia teve um ator aí que assisti muitos filmes dele, meio carequinha, tá bem magrinho, assim, tá bem velhinho lá no hospital, muito rico, né? Fazia um filme, que não quero citar nome, vocês têm que procurar entender, que nem tudo eu posso falar aqui. Que de repente vai no canal e alguma coisa pode não, entendeu? Já aconteceu uma vez censurar no canal, porque eu falei sobre a cura de Deus em toda a pandemia, por pessoas que orei. Você sabia que eu fui contraditado? Eu não podia mais falar que Jesus curava na pandemia, Deus fazia isso? Porque eu preguei, falei, você está com esse problema, eu vou orar e Deus vai curar. Eles não gostaram, irmão? E censuraram essa parte do vídeo. E aí eu mandei a mensagem que está escrito que Jesus cura qualquer doença, qualquer enfermidade. Ele curou todos que estavam doentes, enfermos, que vinham até ele, porque ele estava como ovelha que não tinha pastor. Amém? Mateus capítulo, aleluia, 9, versículo 36. Então você vem vindo e na igreja e você, aleluia, às vezes perde tempo. Porque às vezes você devia deixar, aleluia, os pensamentos vagos, as ilusões, as fantasias, até sonhos, aleluia, de coisas materiais, aleluia, enquanto você estiver na presença de Deus, aleluia. Porque você imagina estar na igreja, pensando, aleluia, naquele restaurante que você vai agora, aquele cheeseburger, aquele não sei o quê, tem mais produtivo, tá? Você come, passa até mal, mesmo. E aí isso é propaganda aqui no chão, enorme, e a turma come. Tem até uma senhorinha de idade fazendo propaganda esse dia, uma senhorzinha meio de idade, né? Comendo um lanche. Ela fala, só o que eles fazem. Porque eles certamente, aleluia, vai querer vender um produto. E muitas vezes as pessoas comem de tudo, e as pessoas se alimentam de tudo, e a Bíblia fala que muitos se alimentam, aleluia, do mal, e eles caem, e nem sabem por quê, aleluia, eles cairão. Mas a vereda do justo, diga assim, a vereda do justo é como a aurora, ela vai brilhando, brilhando, até um dia ser perfeita, aleluia. E muitas vezes a turma fala, mas você vai viver pobrezinho, com o bolso aqui, liso e leso. Não é isso que Deus quer que você viva. Deus quer instruir você na justiça, no amor a Ele, na fidelidade a Ele, na lealdade, porque Ele tem coisas melhores para você. A Bíblia fala em Coríntios, capítulo 2, versículo 9, ele diz, eis que Deus preparou para o homem, nem os olhos viu, e nem o coração do homem sentiu ou percebeu, que Deus preparou para aquele que o ama. Deus pode te dar um presente, uma visão, que vai valer mais do que a Ferrari. Porque você vai que nem João lá, e vai entrar lá no trono de Deus, e vai ver a cidade santa que Deus preparou, não. E muitas vezes aqui todo mundo lutando pelo ouro, aleluia, aqui na terra, e lá no céu o ouro vai estar na calçada. Sabia? A Nova Jerusalém que desce do céu é uma espécie de Jerusalém, o ouro será, vou mandar nele, o de ouro. Como Salomão fez, amém? A calçada do templo de Salomão que ele fez, a calçada era de ouro. Você sabia disso? Tudo forrado a ouro, as paredes, tudo forrado a ouro. E muitas vezes, aleluia, a água que nós bebemos, que agora a gente, né, H2O e tantas coisas aí, a gente acha que está, né? Mas aí Deus vai dar a água da vida. A Bíblia fala que Ele será a sua própria luz, aleluia, e você terá, aleluia, a água jorrando constante, aleluia, que é a água da vida eterna, aleluia. Então por isso que Ele estava dizendo, aí no versículo 10, eu, Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos.
Isto é para dar a cada um segundo o proceder, segundo o fruto das suas ações. E como perdiz que choca os ovos, que não põe assim aquele que ajunta riquezas, mas não retamente no meio dos seus dias os deixará, e o seu fim será insensato. Quer dizer, tolo. Tem que deixar, vai ficar tudo aí. Não é? E muitas vezes, depende da herança, tá que muitos que você vê aí, ó, nas reportagens brigando também, até hoje, família com um, família com outra, e até uns brigando, porque o outro era presidiário, agora tem uma herança, mas não pode ficar, e aí você está vendo aí o que está acontecendo. Eu fico sempre atento nessas coisas, porque quando você vai pregar é bom você ver, né? Então você vê que Jesus estava dizendo aqui, o Senhor, Ele quer esquadrinhar nosso coração. Ele quer trabalhar em nós de tal forma que Ele não vai deixar não se enganar, no final da nossa estrada, no final do nosso caminho, da nossa jornada, nós teremos a entrada suprida no céu. Porque Ele vai nos trabalhando de tal forma que Ele poderá até nos dar um carro melhor, uma casa boa, boa saúde, uma boa esposa, um bom marido, e certamente fará isso. E tem hora que a gente fala, Senhor, e agora? Eu estou numa situação tão difícil e tal. Aí Ele fala, deixa eu trabalhar no seu coração. Aleluia. Põe o seu coração para mim, aleluia, e você melhor do que muitas outras coisas que você está pensando. Porque nós enganamos, porque nós não sabemos que Deus conhece o nosso pensamento. Deus é onipotente, Ele é onisciente, Ele é presente. Eu posso estar falando por você aqui e Deus está vendo o meu pensamento. Amém? Você pode estar aí sentado e Deus está vendo o seu pensamento. E de repente você está dizendo, mas que discurso chato, que palavra chata do meu pastor. Mas só que vocês não estão vendo que ela não está vindo de mim, ela está vindo de Deus, não é? Para trazer a memória, trazer o seu coração, a seriedade que é Deus, que Ele quer com você e quer comigo. Porque Ele quer salvar, Ele quer, aleluia, te separar de todos os povos da terra. Porque Ele quer que você seja exclusivo dEle. Por isso em Pedro 2, 9, ele diz, eis que nós não éramos povo, mas agora Deus nos tirou para ser povo, propriedade exclusiva de Deus, para proclamar a sua virtude. Então por isso que vocês, aleluia, às vezes está aí tão iludido, tão isso aqui, porque não se entendeu ainda que Deus quer tudo de você. E Ele quer o coração cheio dEle, da instrução, dos pensamentos dEle, aleluia, para que você, aleluia, não erre o caminho. Certamente, porque aquele tem tudo na vida, mas lá na frente está sem Deus, sem salvação, e de repente vê tudo se indo embora, amém, irmão? Tudo desperdiçando, tudo ficando, e vai ter que deixar tudo aí, e aí vem grande aflição, aleluia. Porque certamente, aleluia, todo homem sem Deus, ou pessoa que vai sem Deus, vai ver todo o seu começo e o fim. E vai lembrar, passar muita coisa na cabeça dele. Talvez alguns Deus vai até enviar alguém para fazer um apelo lá para salvar a alma dele. De tanto que ele o ama, de tanto que ele esperava que ele se arrependesse. Quem está entendendo, diga glória a Deus o que Deus está falando. Aí no versículo agora 11. E como perdiz que choca os ovos, que não pôs assim aquele que ajunta riquezas, mas não retamente no meio dos seus dias, e deixará o seu fim, será insensato. Quer dizer, os seus investimentos, as riquezas que tem, não é abençoada por Deus, guardada por Deus, amém? Não tem a bênção do Senhor. Que a Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece, juntamente com ela não tem desgosto. Aí no 12, trono de glória enaltecido, aqui é Jeremias falando. Trono de glória enaltecido, desde o princípio, o lugar do nosso santuário. O Senhor, esperança de Israel, todo aquele que se deixam serão envergonhados. Aí deu a confirmação Davi, né? Como perdiz que choca o ovo e não aproveita nada, no seu final. O Senhor é a esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. O nome dos que se apartam de mim será escrito no chão, porque abandona o Senhor, a fonte da água viva. Então você viu aí Jeremias continuando dizendo, não é uma pura bobagem. Por exemplo, a mulher vai embora, o marido vai embora por causa de dinheiro, por causa disso, por causa de sucesso, por causa de riqueza, por causa de tanta coisa, e faz tudo, ganha o mundo, por causa de amizade, por causa da família, por causa de qualquer coisa, Bruno. E aí, quebra uma aliança que foi feita diante de Deus, e aí? Por quê? Não deu palavra na hora de Deus, não fez juramento? Quer dizer,
É a mesma coisa, Deus, se nós, aleluia, estivermos diante dele e nós não honrarmos, ele é o marido, aleluia, o noivo e nós somos a noiva. E ele quer nós para o dia das bordas do cordeiro. E nós temos que ser, aleluia, sincero, voltado para ele, aleluia, porque ele está acima de tudo. Enaltecido seja o Senhor, aleluia. E aí, qual a compete a mim, compete a você, é dobrar o joelho e se quebrantar perante a Deus, aleluia. Chorar. Davi chegou e disse, eis que eu vou entrar no meu quarto e não darei descanso para meus olhos até que eu ache lugar para o Todo-Poderoso. Amém? Diga assim, Davi entrou no seu quarto e disse, não darei descanso aos meus olhos. Quer dizer, ficarei sem dormir até que eu ache lugar para o Todo-Poderoso. Você já ficou a noite inteira acordado buscando a Deus? Eu fico direto, então sempre, mesmo. E tanto que eu já troquei, que eu queria ver de novo. Troquei a noite pelo dia. E agora ele acorda 5 horas, eu fui dormir 3 horas, 5 horas ele acorda para ver o dia clarear, para ver a alva e dizer, Senhor, pela tua misericórdia, é a causa que não somos consumidos. E ainda dou uma reclamadinha assim, eu fui traído, eu fui maltratado, não quiseram me ouvir, não atenderam a minha voz. Oh Deus, quantos membros foram embora da igreja? Até os que comiam no meu prato. Deus, mas eu estou te adorando, o Senhor é meu Deus, cura Senhor, aleluia. E eu serei curado. Porque eu, todo pregador, mensageiro de Deus, o profeta, que prega a palavra, que vive para Deus, tem as suas decepções, mas não com Deus. Com aqueles, aleluia, o qual ele mesmo está falando de Deus. Porque falar para a pessoa aceitar, a pessoa entender, a pessoa se voltar, a pessoa renunciar, é diferente, aleluia, da pessoa tomar atitude e fazer. E ele mesmo pediu para Deus, aleluia, que ele precisava, aleluia, da cura, das coisas que Deus fizesse na vida dele. E ele diz aqui no versículo 14, cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque tu és meu louvor. Então ele queria a cura, queria a salvação, aleluia, para adorar a Deus. As pessoas hoje não querem alguma coisa para adorar a Deus. As pessoas querem adorar as coisas, servir as coisas que Deus dá para ele. Você vê que Deus dá dinheiro para aquela pessoa, abre uma porta, prospera ele passa a servir o dinheiro e não a Deus. E por isso que Jesus disse, ninguém poderá ter 2 senhores, vai amar um e aborrecer o outro. Você vê que eu converso com o jovem, eu falo, jovem, eu sei que amanhã depois você vai ter muitas bênçãos de Deus, você fica que nem Daniel, mas agora é tempo de sofrimento, é tempo de teste, de provação, para ver se você vai servir, se você vai adorar, se você vai continuar sendo fiel. Porque Deus vai provando nós, irmão. E chega uma hora que a gente vê que a prova chega para o profeta, ela chega para todos. Lá do salão do povo. Agora o próprio profeta estava incluído do povo. E ele então falou, cuida do meu coração, cuida de mim, me salva, me cura, e eu vou te louvar, aleluia. Ninguém pede isso, quero ser curado. Tem gente que é paralítico, começa a andar, vai embora, nunca mais volta na igreja, não é? Teve uma que Deus curou ela, aí eu falei, você não vai vir agora no domingo, culto da família? Ela falou assim, não vou poder vir. Você não foi curada por ele aqui? Ela falou, fui. Mas eu não posso deixar aqui na rodoviária, tinha o bailão lá das senhoras. Inclusive, muitos eu estava orando aqui, preparando para o culto à tarde, né? E elas estavam passando de batão, umas passavam com o sapato na mão, outras passavam com plástico no pé, na rua de terra, chegavam no asfalto e colocavam, né? Aí pegava o ônibus e ia para o bailão, né? Era o bailão do povo lá, né? Das mulheres, de idade, do pessoal. Ficava aí perto da... Né? Não vou falar endereço, talvez, né? Se você não tiver bem formado em Deus, aí domingo que vem você não vem no culto também, já vai pôr. Se a pessoa não tiver assim, se ensinar ele como é que é a macumba, como é que faz, ele não vai querer vir orar, ele vai orar macumba mais rápido. Né? Funciona, então eu vou lá. Não é? Então por isso que tem coisas que tem que também ensinar para as pessoas que estão preparadas. Então vocês entenderam até agora? O coração precisa da cura, precisa de salvação, aleluia, com o propósito de adorar o seu Deus, aleluia. Porque toda a enfermidade que acontece é um engano que engana. E no final, aleluia, está todo mundo com tudo, mas vazio de Deus. É ou não é? A casa está cheia de negócio, mas sem a presença dele.
Foi isso que ele quis ensinar para Marta. E diz: Marta, você está preocupado com a casa, com os afazeres, aleluia. Mas uma coisa só lhe disse: importa ouvir minha palavra e guardar como Maria guardou no coração. E Maria ficou com a maior parte, porque essa parte jamais será tirada. Porque quando Deus entra, quando o coração aberto, cria uma raiz, aleluia, e cria uma vontade de louvar o nome dele, aleluia. E é isso que o povo perdeu. Porque as outras coisas tirou o louvor deles, ficaram doentes. As outras coisas levaram ele a adorar a criatura do que o Criador. Adorava aquilo que não era Deus, aquilo que provocava ira. E Deus, aleluia, tinha que chamar eles a atenção e dizendo: eu estou aqui, mas vocês vão ter que mudar suas atitudes. Vão ter que mudar a forma de agir, a forma de viver, aleluia. E buscar em mim, eu te curo, eu te salvo, aleluia. Então Jeremias começou a falar agora no 15. Eis que eles me dizem onde está a palavra do Senhor que se cumpre. Mas eu não me recusei a ser pastor. Seguindo-te nem tão pouco, desejei o dia da aflição. E tu sabes que sai dos meus lábios, está no teu conhecimento. Não me seja motivo de terror, o meu refúgio no teu dia mau. Seja envergonhado os que perseguem, e não seja eu envergonhado. Assombre eles, e não me assombre eu. Traze sobre eles o dia mau, e destrói com dobrada destruição. Eu não ia nem ler esse versículo. Aí Jeremias estava irado, dizendo: porque o povo é duro demais, que gera uma revolta, não é? Era uma revolta demais. E certamente você vê que ele estava levando a palavra de Deus para eles. Mas não estava sendo aceita. Vamos arrepender, vamos abrir o coração, vamos para a casa do Pai, vamos adorar só Ele, vamos ofertar na casa do Pai, vamos ser dizimista fiel, aleluia, vamos honrar Ele, aleluia, vamos ser verdadeiros servos de Deus, aleluia, verdadeira igreja de Deus. Mas não é isso que eles pensaram e quiseram fazer, não. Querendo continuar, aleluia, correndo o risco da maldição, da destruição, da perca futura, essas coisas. E Jeremias, então, agora se viu numa dificuldade tremenda. Por quê? Porque ele foi lá, pregou, falou, insistiu, deu uma palavra, falou que Deus estava falando, que Deus estava dando uma chance, que Deus estava orientando, mas eles não quiseram ouvir. Que é mais duro ainda, né? Quantas pessoas você convida para vir na igreja? Um dia eu convidei um rapaz: rapaz, hoje no domingo, vamos no culto agora. Aí daqui a pouco ele passou na frente da igreja com a camisa da Ponte. Ele disse: o Joderbão, pastor Joderbão, ponte, amém? E foi. Chegou lá, apanhou da polícia, e foi preso, e sofreu um monte de coisa. Então você vê, irmão, e Deus chamando ele, vem dizer: glória ao seu nome, Jesus, bendito é o seu nome. Porque a adorador sempre tem essas palavras: bendito seja o Senhor, exaltado seja o seu nosso Deus, Deus de todo o poder, Deus de toda a glória, honras e glória e poder pertence a Ele. É o adorador chega e diz para ele: o meu coração está doente, cura ele, restaura ele, renova ele, aleluia, porque eu quero, aleluia, permanecer diante de ti. E certamente depende o que Deus deu para você fazer, é duro, porque tem hora que você está com a cara na parede. Você vai encontrar uns evangélicos, pessoas que dizem que é de Deus, que não aceitam verdadeiramente aquilo que Deus está dizendo. Não, isso não tem problema, só viajar, só passear na praia, que nem essa mulher que eu vi lá, né, fazendo propaganda de uma igreja, aí eu dizendo que é membro da igreja, de biquíni, sabe, uma loirona, pá. E diz que não mostra as outras fotos pessoal dela. Até falei: vou dar uma olhada para saber o que é isso aí, porque, né, tem misturado com o nome da igreja. Até preguei nessa igreja. Por isso, né, eu tenho, eles que têm o meu canal, né, o meu Facebook, né, e aparece. Então você vê, alguma coisa está errada, meu irmão. Eu tinha vergonha de aparecer de cueca, meu, dizendo que sou crente, de tanguinha na praia, meu. Não é? E certamente, tem hora que eu estou com umas roupas trabalhando aí, eu uso calça direto para não ficar mostrando minhas pernas aí, né? Não quer nada usar uma bermuda, pecado, mas antes nem eu quero estar sempre pronto para orar. No começo da minha conversão,
Eu, né, passando perna cabeluda, aí o padre Bermuda assim, saí do culto naquela semana, aí encontrei umas duas irmãs, né, que vinha vindo da outra igreja, tudo arrumadinho, sabe, aquela roupa certa, o decote tudo certinho, vindo da igreja, a paz do Senhor, irmão. Aí eu dei uma olhadinha para mim, eu falei, você é evangelista, Deus falou que você é profeta, alguma coisa está errada comigo. E daquele dia em diante eu parei de sair andando de bermuda. Tem hora que eu tenho vontade de dar umas voltas por aí, que tá acabou, e tal, mas eu falo, Senhor, eu boto uma calça, eu tenho umas calças, mas não de moletom, mas de plástico, assim, que tem, dá para você fazer esporte, sem ficar ali com as pernas de fora, apesar que as pernas já não é tão lindas assim, amém? Mas eu também não quero ficar aí, tipo, vai. Agora eu poderia fazer umas físicas, ficar musculoso, saradão, mostrar aí para os meus, o tamanho da minha camisa, o tamanho do meu músculo. Mas quantos estão cheios disso aí, mas estão morrendo, diante de Deus estão fracos, estão demoniados, estão cheios de bomba, cheios de todo tipo, aleluia. E hoje tem essas casas que vendem esses negócios vitamínicos. Um dia eu cheguei lá, tive uma curiosidade e falei assim, isso aqui, quanto custa isso aqui? 340 pau. É um tambor, né? Tipo um tambor de lata e tal. Isso aqui é vitamina para quem faz academia, isso aqui você tem que tomar tanto não sei o que e tal. E estava lotado lá, aleluia. 300, 400 pau, né, irmão? Um tamborzão daquele lá para ficar forte. E aí tem que ir para academia, não pode parar. Aleluia! Até ficar com os glúteos redondinhos, ficar com os bração, tipo tal. Não. Isso está sendo coisa do momento. Mas se Deus chama para prestar conta de repente? Um mosquito da dengue pica. Você viu aquele maior fortão que tem, que carregava peso? Você viu ele morreu? Foi o quê? Do Brasil, foi campeão do Brasil, morreu de mosquito dengue. Dengue não, do Zika vírus, né? Zika vírus não, aquele outro que é coronavírus. Era mais forte que eu, morreu. Amém? Então é isso que Deus quer mostrar para nós, irmão. Não podemos confiar nisso, irmão. Temos que esperar no Altíssimo, Deus Todo-Poderoso, e se nós percebemos que falta alguma coisa, nós temos que buscar. É isso que Jeremias está dizendo. Senhor, cura serem curados, salva serem salvos. Por quê? Porque eu já fiquei doente no meio desse povo. Porque quando eu falei para eles, eu preguei para eles, eles não ouviram. E ainda revolta contra a pessoa que está falando. Vai falar para aquela pessoa do ídolo, você vai numa igreja, você fala o nome de Jesus, então tira esse ídolo aí, tira essa imagem de escultura da sua vida. Amém? Ali que a pessoa não quer, você vai na casa dele, ele tem Jesus, mas tem o Pedro, o João, o Tiago, e tem um montão, amém, irmão? E se entra no quarto, tem, na sala tem, na cozinha tem, amém, irmão? E as casas antigamente faziam até aquele andor de barro na frente, né? Toda casa antiga, eles faziam assim um negócio redondo e um altar ali para colocar o ídolo. E você vê, hoje está assim, amém, irmão? Então, por isso, Jesus começou a falar para eles, aleluia, que eles tinham que ver, e eles tinham que separar um dia para o Senhor. Agora eu vou encerrar e concluir, separar um dia para o Senhor. E Deus deu um sábado para ele, que ele separasse o sábado, santificasse o sábado, não comesse carne, não fizesse acender fogo. Hoje a adventista usa muito o sabatista isso, e também não é pecado. Nós não estamos no tempo da graça, mas não é pecado também fazer quem quer seguir, porque está na palavra. Agora, olha bem, se você prestar atenção, você vai ver, aleluia, que Jeremias estava vendo que o negócio era dureza, aleluia. Ser pregador, ser mensageiro de Deus, você fala, vou naquela casa, você ora, você fala o que Deus mandou, você foi enviado no Altíssimo, você está falando o que Deus mandou, e de repente você sai daquela casa e, não é desse jeito não, nós não vamos fazer do jeito que ele está falando não. Mas você é um evangélico, né? Crente, não diz que serve a Deus, e Deus está mandando você servir só a Ele, dar o coração somente para Ele. Ele tem que estar em todas as coisas, no seu falar, no seu levantar, no seu deitar, aleluia, e não outras coisas encher o seu coração. Porque se não bobear, é tanta coisa que enche o coração e cada dia está aumentando mais. A tecnologia está de um jeito que ninguém nem quer orar mais, só fica ali no WhatsApp. Eu quero saber o profeta João. Tem uma profecia para você, manda um pix para cá, isso aqui. Tem falso profeta do tipo, não. Para os que falam a verdade de Deus, entregam a verdade de Deus, não é bem aceito. E por isso ele tem que estar diante de Deus, aleluia, pedindo a cura, ao poder de Deus, aleluia, porque ele arruma um monte de inimigo. Amém? Estão entendendo? Como Jeremias disse, nossa, agora eles caminham mal, agora eu falei para eles tudo que o Senhor mandou, para eles ser fiel, adorar, e arrumei um inimigo. Você pode ver que às vezes o pastor prega o que Deus está mandando, ensina o que Deus está mandando, ele vira inimigo.
Então Deus falou para ele, ó Jeremias, manda santificar o sábado. E outra coisa, Jeremias, para você faz uma coisa, desce a minha casa. Se você quer mudança, se você quer transformação, vai para a casa do oleiro. E lá você vai me ouvindo, eu vou falando, e a minha palavra vai te curando, vai te libertando, vai te conduzindo, vai te sarando, aleluia, vai te salvando, aleluia. Diga graças a Deus. E por isso no 18 você vê isso. Amém? Vamos só ler o primeiro versículo e acabar. A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: dispõe, desce a casa do oleiro e lá ouvirá minhas palavras. Está vendo? Desce a casa do oleiro, eis que estava entregue sobre as rodas. E como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou na mão, tornou-me fazer outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como faz este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis como barro na minha mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então você viu que Deus falou: você ouve o que eu te digo, ouve a minha palavra na minha casa, eu sou o oleiro, só que eu vou fazer tudo diferente, não é? Tudo novo, um vaso novo. Deus não põe remendo. A gente quer remendo, Deus dá uma coradinha aqui, dá uma saradinha lá, outras coisas pode deixar do jeito que está mesmo. E Deus não, irmão. Você pode ver com ele começa no barro, ele passa um processo, ele trabalha até ficar do jeito que ele quer, não é? E se quebrar, ele faz de novo. Então Deus não fica colocando remendo. O próprio Jesus falou: não se coloca remendo em roupa nova, não é? Assim é o nome do Senhor nas nossas vidas. A gente quer remendo, a gente não quer Deus na plenitude, Deus na estatura, na sua grandeza. Mas para ter Deus, irmão, nós temos que chegar diante dele e dizer: eu quero, eu desejo. Aí você começa a vir para a igreja, aí Deus começa a falar com você, a palavra vai trabalhando, a palavra vai te modelando, e de repente você encontra a transformação de Deus na sua vida. E aí você está pronto, se for profeta, está pronto para enfrentar, né, irmão? E certamente não seria fácil. Você vê que Jeremias foi jogado no tronco, no calabouço, porque era duro falar a verdade, ensinar a verdade e dizer verdadeiramente o que Deus quer de nós, aleluia. Deus não quer até metade, irmão. Deus quer tudo. Deus quer corpo, espírito e alma, Ele quer nosso tempo, Ele quer tomar os nossos sonhos, Ele quer tomar nossa vida, aleluia, e te restaurar novamente. Se você está quebrado, está com problema espiritual, mental, desce na igreja, vem mais vezes na quinta-feira, deixa lá o trabalho um período, aleluia, e fala: a Deus, eu vou lá na tua casa, encosta aí o carro, vem de a pé, vem de bicicleta, aleluia, pega um jumento, aleluia, não importa, desce na casa de Deus e vem ouvir a Deus, fala: Deus, usa teu servo, fala comigo, aí Deus vai fazendo a obra. E Ele vai mostrando para você que você está um caco, aleluia, que não tem mais jeito de ficar remendando, aleluia, é fazer tudo novo. Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 5, 17, eis que estão em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então, irmão Jeremias, desce você lá na minha casa, vou mostrar para você como que eu trabalho. Eu pego tudo, o homem quebrado, o vaso, como o oleiro, e modelo, transforma, aleluia, e assim você, aleluia, será diferente, será salvo, será feito segundo a minha aparência, a minha imagem e as minhas vontades, aleluia. É isso que as pessoas não querem, viver para Ele. Porque quando Deus transforma o vaso, aleluia, é para agora viver dentro daquela pessoa, aleluia. E aquele vaso representar o vaso de honra ao Senhor. Porque Paulo escreveu a Timóteo: na casa de Deus há vaso para honra e vaso para de honra. Não adianta a pessoa ser crente, cantar no louvor, mas ser mau caráter, mentirosa, ladrona. E é melhor que está cheio. Quantos vêm mentir para mim, fazer isso aqui, dizendo que é crente, enganando, passando para trás, compra e não paga. Ei, irmão, é isso que Deus quer de nós, amém, irmão? Quem quer entender, não diga glória a Deus.
Aí em Salmos, a Bíblia diz que Deus enviou a sua palavra e os curou, aleluia, e os sarou. Bendito seja o nome do Senhor. Palavra de Deus que transforma, palavra de Deus que muda, palavra de Deus que renova, palavra de Deus que dá vida, palavra de Deus que traz a perfeição, palavra de Deus que leva a nós, aleluia, a sermos um encontro real, um verdadeiro adorador. Coloca a palavra ao som para nós, prepara a sua oferta nesta noite, sonho de Deus, aleluia. Oh, glória ao nome do Senhor. Toda hora eu estou ali, Deus me ajuda. Eu falei, eu preguei, eu estou sofrendo. Amém? Mas não sou eu não, Jeremias também, vocês entenderam? A mensagem era de Deus. O que Deus falou, mandou ele falar, ele falou. Mas não era para o povo dizer, vamos mudar, vamos aceitar. Não, o povo caiu de pau em cima dele. O povo não queria não, irmão. E Jeremias se viu afrontado, falou, Deus, me cura, me sara, me salva, porque, olha, o pau está comendo pro meu lado aqui, aleluia. Além de eles não aceitar, aleluia, a transformação, aleluia, a doutrina, a verdade, e eles querem, aleluia, vir para cima de mim, aleluia. Sei que tem ciúme da minha adoração. Aleluia, Jesus. Não há outra além de ti, ocupando o teu lugar no meu coração. Eu quero ser mudado. Se você quer falar com Deus agora, vai cantando, aleluia. Eis a aliança contigo. Diante do altar, não há igual a aliança dos homens, onde o fogo não consome e ninguém pode quebrar. Deixa meu coração o teu moriar, pode provar minha fidelidade a ti. Ainda que tu me peças a te entregar, a minha vida é o maior tesouro, eu te darei. Abro mão dos meus sonhos que a vida me dê, e no sino do teu reino e não pro meu eu. Escolhi sonhar o sonho, escolhi sonhar os sonhos de Deus. Oh, ribababa, furiando, acabava, sei que tem ciúme. Oh, Espírito Santo, minha adoração. Senhor, cura, serei curado, sara, Senhor. Muitos não têm aceitado, meu Pai querido, esse compromisso sério com o Senhor. Oh, Pai, tantas coisas estão enchendo o coração do teu povo. Muitos a Deus, ó Pai querido, nem atenta mais, ele até se ofende quando alguém prega a palavra para ele, Senhor. Às vezes a gente chama para vir para um culto, para oração, para vigília. Obreiros aqui na igreja, em outras igrejas, em todos os lugares, Senhor, não tem compromisso, está lá com as namoradas, com as estradas da vida, e não vem para a casa do Senhor. Vem da criatura, meu Pai, o seu adoração, aleluia. Enche meu coração, o temor e ar. Muitos estão adorando fogos de artifício, imagens, ó Pai querido, Pai amado, investimentos, ó Deus, para adorar, Deus, fortuna. Muitos, Senhor, pela ganância, mulheres guardando marido guardando mulheres, igrejas se esvaziando, ó Pai, tudo para conquistar aquilo que vai se perder, aleluia. Tudo aquilo que não é ouro, tudo aquilo que não satisfaz, ó Pai. Oh, Senhor, deixou, Senhor. Mas o Senhor nos dá coragem para continuar a pregar, para continuar anunciando, aleluia. Muitos não aceitam, vão embora. Muitos até querem espancar, bater, ó Deus. Mas o Senhor não falou através da boca do teu servo
Jeremias queria que o Senhor tratasse ele de igual, mas não é isso que eu peço nessa noite. Oh, o Senhor continua me usando. Eu ainda quero ser a boca de Deus na terra, mesmo, Senhor, com a dureza no coração de muitos. Mesmo que muitos, Senhor, deixaram se enganar, se levar. Porque o Senhor esquadrinha o coração, aleluia. O Senhor esquadrinha o coração desse povo. Aqui tem jovens ainda. Aqui tem mulheres jovens ainda nesta igreja. Ó Deus, alguns já estão sendo empresários, alguns, ó Deus, já têm os seus automóveis, já têm até sua casa. Ó Deus, mas isso não é tudo, Senhor. Oh, vai querer, isso não é o nosso tesouro, isso não é verdadeiramente o que vai nos satisfazer, que vai levar a triunfar, Pai Santo. Oh, Deus é, meu Pai querido, a sua vontade de viver para Ti, ó Deus. Recebemos de Ti, ó Pai, naquele dia dizer: entrai para o gozo do meu Pai, que tem preparado até a fundação do mundo. Ah, Senhor, obrigado, ó Pai. Ah, Deus, certamente o coração ferido, porque muitas vezes até o da nossa própria casa, o filho, a esposa, às vezes o marido, Senhor. Ah, Pai, tão apegado às coisas da vida, até amantes já arrumaram. Ah, Pai, caramba, Senhor, ó Pai, já não é adorado em primeiro plano, Senhor. A vaidade, a ganância tem tomado o coração de muita gente, ó Pai, e estão perdendo a vida do Senhor e cometendo pecado do engano, da negligência. Oh, Deus, e terão um fim terrível, meu Pai, porque serão lançados e cairão em grandes abismos, longe do Senhor. Oh, Pai, longe da Tua salvação e da Tua vontade. Então, obrigado, oh Deus, por essa palavra nessa noite. Obrigado por tudo, Deus Santo, aleluia. E sempre fale com Teus servos, ó Pai, porque sabemos, ó Deus, se não formos novas criaturas, novos homens, novas mulheres, ó Pai, jamais, ó Pai, permaneceremos, ó Deus, porque não seremos brindados o suficiente, ó Deus, para resistir os dias que virão, ó Pai, dias, ó Pai, de engano, dias de vaidade, Senhor, onde cada um corre atrás, ó Pai, da luxúria, da vaidade e das coisas desta vida. Obrigado, ó Deus, por essa noite. Abençoa quem vai ofertar logo em seguida, quem vai enviar o piso, ó Pai, e o nome do Senhor será engrandecido nesta igreja. Amém, amém, Senhor. Digam todos, graças a Deus, graças a Deus. Amém. Prepara a sua oferta nessa noite, o seu Pix, mande para o Senhor como honra e gesto de adoração. Aleluia. Que a consolação de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Divino Espírito Santo seja com todos. Vão em paz e que Deus abençoe em nome de Jesus. Aplauda o Senhor agora, aleluia, porque Ele enviou a sua palavra, Ele enviou a sua palavra de alerta, de salvação, de orientação e de amor, aleluia, para conosco nessa